Vamos começar? Já deu um tempinho, quem for entrando, né, vai acompanhando a gente depois. Então vamos lá. Eu sou a Paula, né? Aqui comigo está a Camila. Nós trabalhamos juntas, né, no Instituto Humanai, né? Na verdade, né, a família Humanai, né? A, a Camila, literalmente da família, né? Que é sobrinha do Marcos, né? O Marcos Vitor, que é o responsável pela Humanai, ele e a Eliana, que está já aí assistindo a gente, né? E eu estou com o Marcos desde que a Humanai começou, né? Há mais de 20 anos. Então, eu sou agregada, né? Sou agregada, Samara, sou agregada, mas me considero da família Minha Humanai irmã também, Samara aí, ó. né? Então, assim, pessoal que trabalha também aqui, bastante gente da família, nossos amigos do trabalho, né? Clientes. Beijo, pessoal. É. Então, a gente resolveu falar um pouquinho hoje sobre o tema do isolamento social, né? Oi, Eli. É líder no Beijo. Oi. O isolamento social, né? Que é o que a gente está vivendo agora, né? E eu e a Camila, a gente estava refletindo muito sobre essa pandemia, todo mundo muito angustiado com tudo isso, né? E a gente começou a pensar sobre o simbolismo da quarentena, né? Bom, e o simbolismo da quarentena? Então a gente falou, vamos partir de onde? Não, vamos partir da principal orientação que está sendo dada no mundo inteiro, que é o famoso fique em casa, né? Fique em casa. E aí a dificuldade das pessoas em ficar em casa. Então, o que seria simbolicamente esse ficar em casa? Conta um pouquinho para a gente, Camila, simbolicamente, o que é o ficar em casa? Bom, na verdade, eu busco muito o conhecimento de Jung pelas análises. E Jung gosta muito de símbolos e eu Uhum. procurei em vários livros de símbolos sobre o símbolo casa, né? E de uma forma geral, a casa nada mais é do que a representação da nossa própria psique, né? Nosso próprio mundo interior. É, não só a casa, mas as pessoas também que estão dentro da casa, né? Uhum. Psicologicamente falando, a casa é onde está todas as nossas vivências, né? Tanto intelectuais quanto afetivas. Eu gosto muito de ver algumas coisas na internet e eu estou vendo alguns memes, né? Que é Uhum. muito engraçado que as pessoas estão colocando assim, nossa, olha, esse aqui é meu irmão, nem conhecia. Deixa eu me apresentar para esse monstro aqui que está aqui do lado. Então, esse ficar em casa está fazendo com que algumas pessoas voltem para esse lado interno, para esse lado mais do inconsciente, e estão fazendo com que as pessoas reflitam muitas coisas, inclusive, né, essas vivências. Então, problemas dentro da família, é muito comum que as pessoas usavam do mundo exterior para fugir de angústias, de fugir de algumas coisas, enfim, saíam para beber dentro de uma relação, então tinham outras pessoas, incluíam amantes, enfim, e saíam para não viver algumas angústias que era vivenciada dentro da casa. Então agora é obrigado a ficar em casa, né? É obrigado a então a lidar com tudo isso que a gente fugia para o mundo externo, né? É, então, enfim, as pessoas estão tendo que lidar com alguns conflitos familiares, por isso que lotaram a internet de memes com piadas, com daqui 10 dias a gente vai matar todo mundo que está dentro de casa, justamente por isso. E é por isso que é difícil ficar em casa, porque é difícil lidar com a gente mesmo, né? A gente busca saídas, enfim, né? E aí é muito comum que a gente pense, por exemplo, vou. Outro meme engraçado que eu vi na internet, né? Que inclusive pensa nesse falar de ficar em casa, é a questão do. A gente tem tempo. Então a gente quer tempo. Quero tempo para não fazer nada, quero tempo para. Enfim, tempo. E aí agora a gente tem tempo. E aí? Né? Outro meme engraçado que eu vi é: eu achava que eu queria ter a vida do meu gato. E agora que eu tenho a vida do meu gato, lascou, porque agora eu não faço nada. E acho que também vai de encontro à nossa idealização. A gente idealiza como que
como que eu queria, o que eu queria da minha vida, de uma forma idealizada. E agora a gente está tendo contato com algumas coisas que a gente sempre buscou e que a gente também não está sabendo lidar. Então, será que essa vida sem fazer nada ou com mais tempo era realmente o que a gente estava buscando? Né? É porque as desculpas estão sempre aí. Meu dia está corrido, não tenho tempo para nada, enfim. E agora? Agora eu tenho, né? E eu acho que esse tempo amplia mais a angústia, né? Tá, ok. Agora eu vou ter que entender os meus valores. Para que eu sirvo? Né? Se eu estou aqui em casa sem fazer nada, para que eu sirvo? Repensar profissões, repensar, enfim, muitas coisas, né? Porque agora, enfim, eu tenho que literalmente parar, né? Se parar no tempo, né? E aí, uma outra coisa engraçada que eu tenho pensado, muita gente já morava sozinho, né? Já estava na sua casa sozinho. E agora, com tudo isso, as pessoas que moram sozinhos estão com medo de ficar sozinho em casa. Então, pô, você já morava sozinho. Então, aí vem o medo da solidão. Morrer sozinho, ficar sozinho, enfim. E eu acho que isso assusta, o novo assusta muito, né? A gente está acostumado a morar sozinho, tá, mas agora vem uma coisa nova e tem que lidar com isso sozinho. E eu acho até interessante. O que você acha sobre solidão, Paula? Bom, isso que a gente estava falando, né? Pegando o seu gancho aí, todo mundo muito ocupado, né? Com as suas obrigações, eu tenho que fazer isso, fazendo aquilo, sempre dando o nosso máximo em tudo, né? E agora é um momento que o nosso máximo não resolve mais, né? Pelo contrário, agora está sendo nos exigido o mínimo, né? Então, isso gera essa angústia, né? Como você falou. E, na verdade, o que a gente tem notado, que o que tem incomodado as pessoas, na verdade, não é o isolamento social, né? É a solidão, é esse estar só consigo mesmo. Mesmo porque a gente tenha outras pessoas em casa, você deu o exemplo de quem mora sozinho, já tinha uma rotina, e mesmo os que moram com outros familiares em casa, né? Tem esse sentimento de solidão. Eu estou só, só comigo mesmo. Porque se a gente pensar bem, nós não estamos em isolamento social, né? Nós temos os meios de comunicação aqui, né? A tecnologia a nosso favor. A gente faz as chamadas de vídeo, está aqui falando com todo mundo, interagindo com o mundo, né? Podemos conversar com os nossos familiares, nossos amigos. Então, nós não estamos em isolamento social, né? A gente entra em contato. Nesse sentido, né, novamente a gente retorna ao conflito principal, que é o que todo mundo está enfrentando nessa quarentena. A dificuldade de ficar em casa, olhar para a nossa morada, olhar para nós mesmos, né? Quantos de nós, né, antes mesmo de começar essa quarentena, já não nos sentíamos fragilizados, né? Alguns que estavam nos seus empregos e não estavam felizes, outros que já estavam desempregados, problemas nos relacionamentos, términos de relacionamentos e tantas outras coisas, né? Que a gente não entrava em contato. Né? A nossa rotina, o nosso excesso de afazeres, de obrigações, né? Ajudavam a encobrir todos esses conflitos e angústias, né? E a gente não precisava entrar em contato com nada disso, com as frustrações, com as perdas. É como se a gente abrisse o nosso arquivo. Ah, eu estou chateado com isso, essa parte da minha vida não está bem, mas eu não quero mexer com isso agora. Eu guardo, vou para o meu trabalho, me encho de ocupações, né? Passo o meu dia, chego em casa exausto, tomo um banho, vou dormir, não entro em contato com isso, né? E agora, não tem jeito, não tem mais o fora, estamos proibidos de sair, né? Eu fico em casa, fique dentro, né? Nós somos obrigados a olhar para a nossa casa interna, né? E quantas coisas a gente tem que elaborar abrindo esse arquivo? Quantas dificuldades, quantos sofrimentos, né? Quantas insatisfações que a gente não entrou em contato, quantas coisas que a gente precisava vivenciar e evitou para não sofrer, né? Quantos lutos a gente deixou de viver, né? E assim, nesse sentido, e agora está tendo que viver isso. E nesse sentido que as pessoas pensam, o luto é quando morre alguém. Não, o luto é perder as coisas. Quantas coisas a gente perde e não entra em contato com isso? E o luto é fundamental para a gente, não é, Camila? Você não acha também a importância do luto?
as pessoas confundem muito o luto, né? Elas pensam, bom, luto, alguém morreu. Luto. Né? E na verdade Uhum. nem é assim. O luto, ele é qualquer coisa, então, que nos propicie ressignificar alguma coisa. Então, por exemplo, perda de um emprego, perda de uma relação, luto mesmo, morte, uma frustração, enfim, qualquer coisa que faça com que a gente tenha que modificar. Né? Então, e as pessoas morrem de medo desse luto, né? Uhum. Sendo que a ideia, inclusive da análise, é levar o cliente para esse luto, né? Vivenciar esse luto. Através desse luto é que então você pode renascer como um novo indivíduo e assim vai, né? Porque também os lutos eles vão acontecer durante toda etapa da nossa vida, não tem como fugir. O primeiro luto, inclusive, é a saída da criança que está quietinha no útero lá e vem para a vida, já leva uma tremenda frustração, né? Então é um luto. Uhum. E as pessoas correm, elas não gostam de sofrer, né? Quem é que gosta de sofrer? Eu até falo para meus clientes dizendo assim, bom, está tudo feliz, está tudo ótimo, né? Você vai ficar lá, vai ficar, né? Você só vai sair dali se aquilo começar a te incomodar. Aí você fala, bom, eu preciso me movimentar. Então as pessoas não Uhum. gostam de sofrer, elas não gostam de sentir angústia. Além de tudo, é, tem esse julgamento, né? De que não pode chorar, inclusive dentro dos analistas, né? Ou muito, Eu né? tenho A gente até não pode curiosidade, é verdade. Eu tenho até curiosidade de algumas clientes que falam assim, nossa, mas e aí? Você faz terapia? Mas como que é? Lógico, o analista também passa por esses lutos, né? Também chora, também sofre, também tem angústias. Tem até um é livro como a bem Eli está legal. falando. Pode A falar. Eli tá falando, né? Que ela tem tentado mostrar para as pessoas que a gente está vivendo um luto coletivo, né? Sim, eu ia até falar isso, que se a gente, voltando ao símbolo de novo, né? é, Essa doença, ela veio do Oriente, que na psicanálise representa o inconsciente. Uhum. Então, é uma doença necessária para o inconsciente, justamente como se fosse um pedido de ressignificação, né? Do inconsciente, para as pessoas vivenciarem o que elas precisam vivenciar há um tempo já, né? E que elas correm. Então, até tem um livro muito bacana que é O Abuso do Poder na Psicoterapia, que até fala dessa necessidade de ser mais humano, né? Até os analistas, né? Então, Uhum. a gente tem medo de mostrar, as pessoas têm medo de mostrar o sofrimento, né? Sim. É, Até mesmo o coletivo, né? Que nos cobra, né? Vai ser fraco, né? E aí as pessoas vestem carcaças, né? Através de aparências, através até de redes sociais. Então você vê Instagrams lindos e maravilhosos, né? Com pessoas aproveitando e no fundo há um sofrimento enorme. E as Uhum. pessoas não mostram esse sofrimento, né? Ninguém tem um Instagram ali chorando, descabelada, não, né? Uhum. Enfim, acho que esse luto faz com que então venha o renascimento. Inclusive, eu estava vendo algumas notícias sobre o quanto esse fique em casa está renascendo a natureza, por exemplo, né? Uhum. Está fazendo com que a poluição diminua, a camada de ozônio. Então, as pessoas têm medo do luto, mas o quanto ele é necessário. Até mesmo o ficar em casa, né? Uhum. Talvez casamentos sejam ressignificados, relações com famílias sejam ressignificadas através desse ficar em Uhum. casa, através desse luto. Mas para isso Uhum. precisa da angústia de enfrentar e não correr, né? Como as Sim. pessoas fazem. Uhum. Até pensando nesse ressignificado, a gente estava discutindo, acho que a Paula pode falar, sobre esse renascimento, né? Sobre essa Eu morte versus queria ressurreição. E antes de eu entrar um pouco nisso, falar um pouco desse luto, que o luto a gente considera com todas as perdas significativas, né? E que a gente precisa vivenciar isso. E como que a sociedade hoje não permite que a gente mostre a fragilidade, A né? Samara falou que ele não Não, está acreditando que a gente não vai voltar ao normal. No sentido psíquico da coisa, né? Está dizendo, né, Sam?
que a gente não consegue sentir, né, esse luto. A gente precisa vivenciar esse luto, essas perdas que são significativas para a gente. E como a sociedade nos cobra, né, que a gente tem que ser forte, né, desde pequeno, né, não Sim. chora, você tem que ser forte, né, você tem que enfrentar, né. Tem até um filme E é muito legal que a difícil. gente estava comentando, aquele Felicidade por um Fio. Uhum. Né? É um filme bem bacana que mostra isso, que você tem que ser perfeita. E às vezes o perfeito não é isso, né? O perfeito é outra coisa. Uhum. E a gente não pode chorar, né? Principalmente os homens também têm uma cultura disso, né? Não pode demonstrar fraqueza, né? Porque se a gente demonstra fraqueza, o outro não gosta de ver nossas fraquezas. Por quê? Senão ele tem que entrar em contato com as fraquezas dele. Sim, Então é assim, não, vamos opostos, vamos, passou. E o ideal é que a gente consiga caminhar nesses opostos, né? Então, a gente tem que ser forte, sim, mas a gente tem o direito de ficar frágil nas situações, de viver esse luto, de chorar, né? De se desesperar, de se descabelar. E o legal é caminhar dos dois lados, né? Não ficar preso nem no sofrimento e nem sempre tenho que ser forte. eu acho que Né? as pessoas podiam aproveitar, inclusive, a possibilidade, né, desse ficar em casa, desse luto, porque através disso é que eles vão encontrar novas saídas, novas ideias, Uhum, novas possibilidades, né? E uhum, entender, e aqueles que têm maturidade, eles vão entender que todo mundo, de alguma forma, vai perder alguma coisa, né? uhum, Não só fisicamente, dinheiro, trabalho, contato, mas vai perder alguma coisa, né? Perder para se encontrar, né? É, eu acho muito importante justamente isso. O que, que eu posso aproveitar, né, uhum, deste momento? O que, que eu posso tirar? Porque isso que eu entrar em contato, né, que eu estava falando, entrar em contato, lidar com essa frustração, né, e aí entender, ok, o que, que eu posso tirar disso? O que, que eu posso ressignificar? Trazer de novas possibilidades, ideias, enfim, para que eu uhum. me ressignifique. Que é bem isso, né? Quando a vida nos coloca em situações como essa, né? Que a gente se sente impotente, ansioso, inseguro, né? A gente tem que parar um pouco e lembrar que o universo está nos dando uma oportunidade da gente entrar em contato com a nossa essência, que muitas vezes a gente nega, não olha, né? Então é uma oportunidade, né? Tudo é cíclico, tudo passa, mas os ganhos psicológicos que a gente consegue adquirir, essas experiências são para a vida toda, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? É até a Ana E Paula tá como a falando, é gente. uma tarefa difícil. Realmente é difícil. Uhum. Meus comentários deram uma travada aqui. Agora tá A indo. Ana Paula falou que é uma Ah, tarefa na... difícil. o que que ela falou? Eu Ela não falou vi o uma meu, tarefa difícil. E realmente é uma tarefa difícil. né? Não, acho que não dá para. Ah, aqui, eu voltei, peraí. Ela falou: acredito que o fato de não conhecermos profundamente o nosso eu dificulta ter que lidar com essa situação. Olhar para dentro de si é se reconhecer, né? E é verdade, a maioria, mesmo quem está num processo terapêutico, já é difícil, né? De Sim. olhar para dentro, né? Se enxergar, né? Mas no fundo, né? A gente sempre sabe, acho que nem tão no fundo, né? O que precisa ser mudado, né? O que nos incomoda, o que de fato a gente precisa mudar. E a gente não tem coragem, né? De dar o passo, mas no fundo a gente sabe, É, por né? isso que esse ficar em casa, as pessoas estão literalmente angustiadas. Porque agora não Uhum, tem como escapar, né? é. Eu tenho que olhar. Aí e nós resolvemos até fazer uma analogia simbólica, né? Deixar bem claro, independente da religião, observando só os símbolos mesmo, entre essa quarentena e o período da quaresma e da celebração da Páscoa, né? Que tudo ocorreu ao mesmo tempo. E a quaresma é uma celebração mundial, arquetípica, todo mundo está celebrando ao mesmo tempo. Então a gente achou interessante fazer uma comparação desse significado na nossa vida, né? O Quaresma é um período de renovação que antecede a ressurreição de Cristo. Olha que bacana, né? Uma renovação que antecede a ressurreição. É o que a gente está falando, a gente precisa se reinventar, se reciclar, para poder renascer, e renascer de uma forma diferente, né? Em novos aspectos, né? A quaresma é um tempo de conversão, né? Envolvendo dois aspectos: o arrependimento e a transformação. E o que seria o arrependimento? O arrependimento é quando assumimos os nossos pecados, né? Se a gente for pensar, quais seriam os nossos pecados, né?
Então, os nossos pecados, assumir os nossos pecados é assumir as nossas atitudes diante das situações da vida. Então, vamos dar um exemplo. Então, muitas vezes a gente está lá atendendo, não sabe, nossa, eu não me dou bem com o meu chefe. A minha relação com meu pai é complicada. A minha relação com meu namorado é difícil. E a gente pergunta, mas o que que acontece? Ah, ele faz isso. É porque ele é assim. Então, assim, a gente tem uma facilidade muito grande de olhar e apontar o pecado do outro, né? E Que pá, é o acho que tá fora travando que a gente sua está falando. internet. Oi? Acho que travou sua internet um pouco. Deu para ouvir? Deu, mas deu uma. Ops. Né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? A gente olha o pecado do outro com facilidade, mas tem uma dificuldade muito grande de olhar para dentro, né? Olhar o nosso pecado, né? Que é esse olhar para a nossa morada. Então, aí a gente pergunta, tá bom, então o outro fez tudo isso. E você? Qual o seu papel nessa situação? Por que que o outro está agindo dessa maneira? Como que você se comporta? Como você lida com isso? E aí a pessoa começa a perceber os seus pecados, as suas próprias atitudes, né? Que também facilitam com que essa relação não, que a gente não aproxime essa relação, que não melhore, né, nos relacionamentos de trabalho, pessoal. E ao perceber os nossos pecados, a gente vai para o segundo item, a transformação. Porque tomando consciência, né, do que a gente pode mudar, é que a gente consegue se transformar, né? E quando a gente se transforma, fala, bom, então eu posso agir diferente, é uma mudança que não é só interna, muda nosso comportamento, mas muda a nossa relação com o coletivo, com o outro, né? A gente consegue mudar, né? E a mudança, então, primeiro é o arrependimento, a gente assume os nossos erros, e depois é a transformação. E quando a gente se transforma, essa mudança é sempre para melhor, né? Porque a gente muda algum aspecto que é para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Na Bíblia, a gente pode ver também que a quaresma significa o período em que Jesus passou os 40 dias no deserto, né? Ele foi tentado várias vezes, né, a desistir da sua missão. Qual que era a missão de Jesus? Né? Salvar a humanidade. Né? Então, ele estava esses 40 dias sozinho, né? Teve um momento que Jesus chegou a questionar, né? Pai, por que me abandonastes? Né? Então ele se sentiu, né, questionou a Deus, se sentindo abandonado. Eu estou aqui sozinho, né? Se Jesus se sente abandonado, imagine nós, né? Foi um processo muito doloroso para ele esses 40 dias, né? Porque ele teve que passar isso sozinho. É como a Camila falou, ele era humano e nós humanos somos frágeis. Ele era humano, então ele pensou em desistir, achou que seria demais para ele. Ele sofreu, ele chorou, né? Ele se sentiu humilhado. Enfim, ele sentiu como a gente está sentindo, né? A gente sente. Jesus, ele foi crucificado totalmente fragilizado e desprotegido. Ele não tinha ninguém naquele momento, né? A sua família, Maria, os discípulos estavam todos ali presentes. Mas ele estava sozinho na cruz. Quem ia ser sacrificado, crucificado, era ele. Ninguém poderia passar por aquilo por ele. Era um processo dele, interno, individual, né? Estava sozinho, só tinha ele mesmo, né? Então ele não tinha ninguém e ele não tinha nada, só ele mesmo. Até as suas roupas lhe foram retiradas. Então imagina o tamanho estado de fragilidade. Aí fazendo uma analogia com o nosso isolamento, os nossos dias no deserto, né? A gente pode entender melhor por que é tão difícil esse ficarmos a sós com nós mesmos, olharmos para dentro, né? Porque a gente tem medo, né? A gente tem medo da nudez, né? A gente tem medo de se despir, de nos mostrarmos como a gente realmente é, né? Com os nossos defeitos, com as nossas limitações. A gente tem medo de ser julgado, o que que os outros vão dizer, o que que os outros vão pensar, né? A gente tem medo de encarar e de carregar a nossa cruz, porque a gente acha que não vai dar conta. E por medo, muitas vezes a gente não nos permite renascer. Né? A gente fica com medo e empaca, né? E não renasce. Porque é um processo difícil, é um processo doloroso. Muitas pessoas não conseguem passar por esse processo. Muitas vezes, durante esse período, as pessoas desencadeiam distúrbios psicológicos, né? Por exemplo, esquizofrenia, outros distúrbios. Alguns casos mais extremos,
né? As pessoas acabam cometendo suicídio porque não têm forças, não conseguem, acham que não vão ser capazes, não vão dar conta. Mas se a gente voltar à trajetória de Jesus, após todo esse processo doloroso, enfim, Jesus ressuscita, né? Mas quando ele ressuscita, ele não é mais o mesmo, né? Agora ele não é mais um homem. Então ele volta como filho de Deus, assumindo um novo papel na história dele, que agora ele é filho de Deus, e na história da humanidade. Agora ele é o salvador do mundo. Então, quando a gente se permite passar por esse processo doloroso, enfrentar tudo isso, né, que não é fácil, né, morrer, né, e renascer, a gente volta num novo papel, que é o que acabamos de falar, tanto individual como coletivo, né? Nós nos tornamos pessoas melhores, né? Com a gente não é diferente, né? Porque se a gente entra em contato com a nossa cruz, né? Se a gente for pesquisar o significado da cruz, o que significa a cruz significa um sofrimento, uma tribulação, uma agonia, né? E é como a gente sente mesmo quando carrega a nossa cruz, né? É pegar aquilo que nos causa dor, que nos causa sofrimento, que nos deixa agoniados, angustiados, né? Mas se mesmo assim a gente conseguir tomar posse dela, mesmo cheios de medos, incertezas, insegurança, e nos permitirmos continuar essa jornada, a gente vai conseguir trilhar um caminho do autoconhecimento e, por fim, vamos assumir novos papéis em nossas vidas, né? Digo para meus clientes, muitas vezes eles falam, você fala que é fácil, né? Parece fácil. Não, não é fácil. A gente viu aí, né? Comparando com Jesus, que dificuldade, né? A gente sofre, a gente sente, né? A gente acha que não dá conta, né? Muitas vezes a gente sente que está no poço, né? Quantas vezes as expressões, né? Ai, estou no fundo do poço. E no processo de análise, é mais ou menos isso. Quando o nosso cliente está lá, mergulhado no seu sofrimento, nas suas incertezas, nas suas angústias, sentindo que já está no poço, né? E tá lá só com a cabecinha para fora, daqui a pouco só com o dedinho para fora, nos dando a mão para que a gente puxe ele, tire ele do poço, tire daquela angústia, daquele sofrimento, né? É o que Jung fala, né? A gente não vai por pegar a mão do cliente e Não, puxar. a gente vai jogar lá para baixo. A gente vai jogar ele lá para o fundo. E por quê? Porque se a gente tirar ele naquele momento, ele não vai enfrentar os conflitos, as dificuldades. Ele vai continuar ali no raso, não resolveu nada. Agora, quando a gente mergulha, imagina quando a gente vai para uma piscina, está lá se afogando, se debatendo desesperado. Se a gente relaxa, desce, bate o pé no fundo, a tendência é subir. Então, quando a gente fala, a gente empurra o cliente, para quê? Para que ele entre realmente em contato com o que lhe causa dor, medo, angústia, elabore e possa ter essa força que vai impulsionar com que ele suba. E quando ele subir, ele vai voltar de uma maneira diferente, né? Sim, ele vai Eu acho renascer, muito. né? Tem até a Ele vai parábola renascer. que acho que você estava, que a gente estava conversando sobre O camponês e o a camponês vaca, e a vaca, é. né? Eu Camponês gosto e a vaca. dessa parábola, né? Que é o mestre, seu discípulo, né? Eles estão lá, o discípulo, né, o mestre dando várias lições para o discípulo, e o mestre resolve levar o discípulo para um vilarejo, né? Um vilarejo bem humilde. E eles passam um dia lá, aprendendo as lições, tudo, aí chega a noite, eles vão procurar um lugar para se abrigar. E eles encontram uma casinha bem simples, né? E batem lá. E o camponês abre a porta, né? Uma casa simples, sem recursos, com pouco alimento, mas os acolhe com a maior boa vontade, reparte o pouco que ele tem, né? E os convida para passar a noite. Né? E durante a conversa, né, o camponês acaba dizendo que ali a vida é muito difícil, eles vivem com poucos recursos, né? Mas que eles têm apenas uma vaca lá, né? E essa vaca é tudo para eles, porque com essa vaca ela dá o leite, eles usam para consumo próprio e vendem esse leite lá no vilarejo. Então tudo que eles têm é essa vaca. É, que o mestre escuta com atenção, o discípulo vão dormir, no outro dia eles se despedem da família e vão embora. Antes de sair das terras, o mestre vai com o discípulo até a vaca que está lá, né, na montanha, perto do precipício, e o mestre pega e empurra a vaca, né, mata a vaca, joga a vaca no abismo. O discípulo quase tem um treco. Gente, como você fez isso? Uma família tão acolhedora, sem recursos, a única coisa que eles têm é essa vaca. Né? Eles acolheram a gente tão bem, repartiram o pouco que tinha, e agora eles não vão sobreviver.
E o mestre, com a maior tranquilidade, falou, agora você não vai conseguir entender isso, nem eles, né? Nem os camponeses e a família. Mas um dia vocês vão entender. Foi embora. Alguns anos depois, ele volta com o discípulo lá naquele vilarejo. Vão lá procurar aquela casinha. De longe eles olham, aquela casinha não existe mais. Tem uma casa um pouco maior, né? Uma plantação, algumas vacas ali. Aí o discípulo, né? Com aquele desespero, pronto, mestre, sabia. Eles, além de perderem a vaca, perderam as terras, perderam tudo, né? Acabou com aquela família. E o mestre, com aquela tranquilidade, continua caminhando, vai lá, bate na porta. Quem abre? O camponês. E o camponês, quando abre, vê os dois, numa alegria, abraça os dois, né? E fala: Nossa, que alegria ver vocês. Vocês não sabem o que aconteceu. No dia seguinte que vocês foram embora, teve um acidente terrível. A nossa vaca caiu, né? Do precipício. E nós passamos uns meses de muita dificuldade, né? A gente não ficou desesperado, não tinha o que fazer, não tinha o que comer, não tinha recursos, não sabia o que fazer, né? Foi os 40 dias do deserto deles, né? E agora? Aí, de repente, uns vizinhos ficaram, né, sensibilizados e doaram algumas verduras, alguns legumes. E eles, preocupados com o que teriam para comer, falaram, vamos consumir um pouco e vamos plantar para o nosso sustento, né? E começaram a plantar. E, de repente, eles passaram um tempo e eles estavam vendendo no vilarejo legumes e verduras. Né? Com o dinheiro que ganharam, compraram algumas vacas. Então, eles já vendiam legumes, verduras e o leite. Né? Então, se a gente for pensar na nossa vida, quantas vezes a gente está ali acomodada numa situação, lá com a nossa vaquinha, fala, não, Um trabalho beleza, que a tá gente tudo não bem, gosta, né? né? Num trabalho que a gente não está feliz, né? Num casamento que a gente não está feliz, né? Em várias situações a gente se acomoda, né? E muitas vezes se acomoda porque, eu tenho isso, como que eu vou me desfazer disso? Mais uma vez pensando no outro, o que vão pensar, o que vão falar, né? E no processo terapêutico é muito isso, a gente tem um pouco esse papel, né? De fazer o outro enxergar, né? Eu não sei, pelo menos eu sou um pouco mais acolhedora. Já a primeira, né? A gente tenta com o cliente, né? Não sei, Poxa, meus clientes estão aí, eu não posso falar muita coisa. você não acha que você poderia com essa vaca vender leite, queijo também? Ah, e passa uma semana ele volta, tá na mesma. Você não acha que poderia vender essa vaca e tá na mesma, né? Então, aí chega uma hora que a gente tem que dar a cutucada na vaca e empurrar, né? Mas aí, a gente espera que eles percebam antes, né? E não chegue a esse ponto, né? Mas o que acontece muitas vezes é isso. Quantas vezes, e quando a pessoa está num processo de análise, o bacana é que a gente pode ter essa consciência antes. Porque assim, se a gente não se mexe, né, a vida vai dando oportunidade. E se a gente não toma consciência e não se mexe, a vida acaba tomando uma atitude. Então, muitas vezes a gente está naquele emprego, né? Ah, não posso sair, eu não estou feliz, mas eu não quero sair. Eu escolhi ser engenheiro, mas eu quero ser terapeuta, não posso, né? O que minha família vai falar? E continua ali. E a gente começa. Mas se você gosta, né? Então, dá para conciliar. Não, mas o financeiro está aqui. Então tá. Então procura nas horas vagas e atendendo algumas pessoas, divulgando seu trabalho, para conseguir fazer essa transição. Então, às vezes, a gente, quando toma consciência, a gente pode fazer, se tomar as rédeas e fazer essa transição de uma maneira mais tranquila. Mas quando a gente ignora, a vida vem e resolve pra gente. Então, daqui a pouco você chega, puxa, fui demitido, Aí, a né? coronavírus está aí para isso. Aí. Né? Meu marido me largou. Então, você não toma decisão, né? Você não toma atitude, a vida vai tomar. Então, ou vai por bem ou vai por mal, né? Ou vai por bem ou vão jogar a sua vaca, né? Não tem jeito, né? A vida é assim. Então, o importante é a gente tentar ter consciência das nossas dificuldades, das nossas limitações, e mesmo com medo, né? Não dá para ir sem medo, né? Você até falou uma frase que eu dei risada, né? Que você, como é que você falou? Ai, Que a não gente não lembro. tem medo, né? Não me lembro. Alguma coisa que Mas a assim, gente mas o medo é confirmou. importante, porque se a gente também não tem medo, a gente vai para a inflação, né? Ah, eu posso tudo, eu Uhum, posso fazer tudo, é, nada vai acontecer comigo. Então, o medo é importante. Eu acho uhum. que vai com medo mesmo, mas o medo ele também regula a nossa psique para justamente não achar que a gente é super-herói, né? Uhum. E tanto que tem, né, como Jung fala, né, o mecanismo, né? Porque a Sim, gente está situação falando versus disso, reação. que esse processo, né?
é super difícil, mas que é importante, como se fosse um processo, né? Mas sem querer desanimar quem está aí, mas a vida são vários processos. A gente sai de um e entra no outro. Com É um certeza. ciclo. E a gente está lá na roda, né? Inflação, humilhação. Então, assim, a gente conquista, a gente sofre, perde as coisas, entra em contato, se transforma e aí o fôlego sobe lá no poço. Respira, começa a conquistar. E aí, daqui a pouco, vem uma outra situação e a gente está lá embaixo de novo. Então, assim, como diz o ditado, né? Quanto mais alto, maior a queda. Né? Então, se a gente tiver consciência, os nossos ciclos vão ser menores. A gente não vai subir tanto e não vai cair tanto, e vai estar prestando mais atenção, tendo mais consciência, né? Dos nossos medos, das nossas dificuldades, dos passos que a gente tem que dar. Né? Eu acho que fica mais forte ainda a importância da análise, né? Uhum. Justamente para entender. Porque eu vejo alguns clientes que primeiro sinal de angústia faz qualquer coisa para não entrar em contato com isso. Então, acho que é Uhum. por isso a análise, ok, é importante sim ter medo, é importante entender o medo, da onde vem esse medo, mas ir com medo mesmo, como você mesmo disse. Não tem jeito. Ah, tô com medo, então não tem jeito. Não dá para ir sem Vai ser medo. mesmo. Você não sabe o que espera do outro lado. Mas chega um ponto que você fala, aqui não dá mais para eu ficar. E não dá mais para eu voltar. Então, a única saída que eu tenho é seguir em frente. E vai dar onde isso? Eu não sei onde vai dar. E também entender Mas que a gente é ser humano, né? entender. Ser humano tem medo, o ser humano sofre. Lembrando lá Uhum. atrás, o ser humano sofre e tem medo também. Então, Eu falo isso para meus clientes. Então, qual é o jeito? Medo, vem cá, dá a mão, dá o braço, vamos junto. vai com medo. Não dá para ir sem, né? Não tem jeito, né? Mas o importante é a gente se arriscar, né? A gente assumir, então, como a gente falou, olhar para nós, olharmos nossos medos, o que a gente precisa mudar, as nossas responsabilidades, as nossas acomodações, né? O que que a gente está acomodado na vida, o que que não está bom, né? No fundo, a gente sabe. A gente pode não querer mudar, pode não querer mexer com isso, né? Mas a gente sabe. Tantas vezes, né? Até em pessoas que buscam terapia, a gente começa a trabalhar questões e daqui a pouco eles somem, larga o trabalho. Peraí, não dá para mexer com isso. Talvez não dê também naquele momento para Sim, mexer com também tem aquilo. que respeitar a questão do ego, né? Se ele tá É, maduro para isso ou não. a gente tem que se respeitar também, cara. Não, não dá, preciso de mais um tempo. Então vai demorar um tempo. Mas ok. Mas a gente sabe que vai ter que ir, né? Então, não tem jeito. Né? Concordo. E, pessoal, podem fazer perguntas. Se vocês quiserem comentar, fazer perguntas aí, podem Mas fazer. A porque a gente gente está só tem acho aberto. que 20 minutinhos, né? Acho que A o gente já tem Instagram 20 derruba, eu sou minutinhos. péssima na tecnologia. Derruba, né? É, Se ficar depois de uma derruba. hora. Uhum. É, Hum. Enfim, não o sei se pessoal alguém falou. tem alguma pergunta sobre. Eu vi que muita gente fez comentário, mas eu não sei mexer nisso, gente. Ai, Ai, gente, enquanto eu estava falando, eu não consegui ler nada aqui, ó. Se tiver coisa assim que a gente passou, não respondeu, se vocês tiverem dúvidas, pode estar chamando eu e a Camila, né? Ou para outras questões também, a gente está atendendo nesse período de quarentena online, dando um suporte para quem está precisando, né? É só estar entrando em contato com a gente, né? Se quiserem perguntar alguma coisa, comentar, eu já darem fiz a vídeo online, a sugestões, vida já é uma quarentena. darem sugestões para as próximas lives, né? A Samara fez uma pergunta, ó. E sobre o medo do vírus, o que que vocês acham? A minha opinião, eu acho que é um medo é como se fosse algo novo, né? O vírus ele traz uma Desconhecido. ressignificação do novo. Então Uhum. fica como se fosse a questão desse renascimento, porque eu acho que não é só o vírus, mas muita gente fala sobre o depois. E o depois do vírus, né? Como vai ficar? Uhum. Como vai ficar a economia? Como que vai ficar meu trabalho? Como que vai ficar tudo isso? Então, acho que o vírus, a analogia do vírus, né, é muito ampla. Não é só o Uhum. vírus, mas são as consequências desse vírus. Por isso que eu acho que as pessoas estão com tanto medo. Já Uhum. houveram outras pandemias, né? De 1918, enfim, tiveram outras. E eu acho que elas vêm por uma questão. Então, a princípio, eu acredito que o medo seja por esse motivo. O que você acha, Paulo? Eu também penso um pouco nisso que a gente estava falando, né? É o desconhecido, né? Então, como é que a gente vai enfrentar? E também essa questão do que vai ser depois, né? O que que a gente vai fazer depois? Esse caminho que a gente falou, não dá mais para recuar, né?
Mas a gente sabe que tem que seguir em frente, mas onde isso vai dar? Ninguém sabe. E tem hora que, na vida também é assim, a gente não sabe onde vai dar. E a única coisa que a gente pode fazer é se soltar e se permitir, que vai Aqui dar em tem algum momento. duas perguntas aqui. Como a gente pode fazer para lidar com a ansiedade nesse período de incertezas? De como ficaremos depois, eu sou cega ainda por cima. Quando voltarmos, quando Ah, voltaremos. Lê aí que Gabi, tá muito longe meu celular. é a Gabi, né? Como que a gente pode fazer para lidar com a ansiedade e com as incertezas, né? Então, assim, com a ansiedade, o que todo mundo tem falado, né? Que a gente tem recomendado, procurar manter uma rotina, né? Então, acordar cedo, tirar o pijama, né? Fazer algum exercício físico, né? Não ficar vendo tanta notícia, tanta informação. O básico, o principal, a gente já sabe, porque você fica vendo notícias lá. Ah, tem gente, enterro de um, enterro do outro, que são coisas desnecessárias e só servem para aumentar a nossa ansiedade e angústia, né? Então, se a gente conseguir manter uma rotina e se ocupar, né, já diminui muito esse nível de ansiedade. Agora, como lidar com as incertezas, né? Isso é uma questão da É igual vida, a a vida vaca. inteira, né? Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, uma vez eu vivenciei isso e foi uma experiência que eu levo para os meus problemas e para a minha vida, né? Uma vez eu fui fazer rafting, né? Inclusive com meu irmão que está aí, né? E antes de começar, né, o instrutor falou: Bom, eu vou explicar para vocês, se vocês caírem, o que vocês têm que fazer, né? E aí ele disse assim para a gente: se o bote virar, e, né, vocês estão de colete, o que vocês têm que fazer é não tentem se agarrar em nada, porque a primeira reação é se agarrar num galho, tentar se agarrar numa pedra, em algum lugar para parar, né? Então não se agarre, faça a posição de proteção, braços fechados, pernas fechadas, para você não se enroscar nada, e deixe a correnteza te levar, porque vai chegar num lugar que a água vai ficar mais calmo e alguém da equipe vai te resgatar, né? Bom, não deu outra. Todo mundo lá, o que aconteceu? Na primeira, né? A gente lá naquela fase, rema para a direita, rema para a esquerda, cada um para um lado. Tava forte a correnteza, o bote virou, né? E a primeira coisa, e é uma sensação assim, que é horrível, que a primeira sensação que a gente tem é o desespero. Fala, vou morrer, porque por mais que você fique na posição, é a água passando, o galho batendo, aí aqueles segundos de desespero, aí você para. Peraí, eu não tenho o que fazer, né? Não tenho o que fazer. Posição de segurança, fecho os olhos e deixo aquela corrente me levar. Eu não tenho como resistir. Então, às vezes, é melhor a gente não resistir. A gente vai, né? E uma hora vai parar, porque tudo passa, né? Tudo é cíclico, uma hora vai parar. E a hora que a água acalmar e você parar, né? Por si só, aonde eu estava ali, a água ficou calma, eu consegui ir andando até a margem, mas mesmo assim já tinha suporte, gente de caiaque que ia resgatar. Então, às vezes, na vida é isso, a gente não pode ir contra a natureza, ir contra o que está acontecendo. Então, porque se a gente tentar se segurar, não deixar o processo fluir, a gente vai se machucar. Vai quebrar uma perna, um braço tentando se agarrar. Agora, se você se entrega, se integra com aquilo, você vai, né? Então, incertezas não tem jeito, né? A gente tem que lidar. Ansiedade dá para diminuir um pouco, mas incerteza faz parte da vida e de todo esse processo de evolução, né? Entender que a gente Que a não tem gente um controle de tudo, né? Na verdade, a gente não tem né? controle de nada. Enfim, Não tem controle de nada. A gente tem um falso controle, acho que tem um falso controle por isso, né? exatamente. Também esse incômodo com o vírus, como a Samara falou, agora a gente tem controle de nada, a gente não pode ir para o nosso trabalho, fazer as nossas coisas, está totalmente à mercê. E o que a gente pode fazer? Simplesmente deixar levar, não está nas nossas mãos, né? Se a gente vai poder voltar a trabalhar ou não, quando que isso vai acabar, a gente tem resposta nenhuma. Posição de segurança e espera acalmar, né? Não, a gente não pode resistir, né? Então, tentar lidar com tudo isso da forma mais leve possível. Mas é o que você falou, todos vão ter perdas, todos vão ter danos, a gente vai engolir água no caminho, não tem jeito, mas vai passar, né? Até meu marido E ali, ó, o que mais pega para as pessoas é justamente essa falta de controle, não saber o que vai acontecer amanhã. E esquece de viver o agora. Fato. tem Samara, aqui, ó, a Tati. Oi, Tati. Como ajudar as pessoas idosas que ficam sozinhas para que a pessoa não caia na depressão? É o que a gente falou, utilizar mais desses meios de comunicação, né? Entrar em contato mais vezes no dia,
né? Vai almoçar, deixa lá ligado o seu celular, conversa, né? Tentar, né? Ter mais contato, interagir mais, para que não sintam tanto. E as pessoas mais velhas, né? Eu não sei o que você acha também, Camila, tem uma resistência maior a mudanças, tudo. Mesmo no processo terapêutico, é mais difícil, né? Querer mudar, aceitar o novo, né? Então a gente tem que ter um olhar, né? Diferenciado. Concordo, concordo. Mara, deixa eu ver aqui. Daniel, meu irmão, né? Que foi fazer o raft. O Ah, é medo é seu como um irmão? freio de... É meu irmão. O medo é como um freio de mão, quando a nossa razão perde a direção, nos inóspitos caminhos da vida. Tá poético, gostei, né? E é mesmo, né? O medo é importante pra gente, né? O medo nos traz a cautela, porque senão a gente faz tudo, acha que pode tudo, né? O medo é importante. É, de novo, a maior, né, dificuldade do ser humano e o que a gente e o nosso maior sonho é a integração dos opostos, né? Que é conseguir A conúnctio, né? caminhar, caminhar entre os dois polos. Então, o medo e a coragem. A gente tem, né? Que a gente falou, a gente tem que ser forte, mas a gente também pode chorar. A gente tem medo, mas tem hora que tem que dar a mão para o medo e ir, porque não dá mais para ficar nessa situação. Então, esse equilíbrio, que é a maior dificuldade da vida e que é o que mais a gente almeja, né? Que é o equilíbrio, unir os opostos e conseguir caminhar livremente entre um polo e o outro, Que Jung né? chama de conúnctio, né? É. Essa união da dualidade. Eu passando aqui, gente, tô lendo. Nosso tempo tá acabando, eu vou tentar responder. Bé, um beijo. Pior ficar pensando. O Rodrigo, você já leu, né? É. Controle. A Samara, Essa Samara é ótima. vamos lá. Verdade, é segurar o colete, relaxar e deixar a correnteza levar. É isso aí, Samara. Vamos marcar um rafting quando isso acabar, né? Ah, ótimas colocações. Fluir, deixar ir sem controle, Adriana. Eita, tô quase saindo da live aqui, gente. Calma aí. Pronto. É isso, gente. Acho que tem mais perguntas ainda? Acho que não. Não tem. Peraí. A gente falou. A A Paula gente vai deixar a falou live sim. salva, eu acho. Vou, E aí, vou tentar aqui. Vou é, chamar minhas assistentes. Cadê minhas assistentes, né? cadê seus Para tentar assistentes? salvar a live. É, bora Então, salvar na live. espero que a gente tenha conseguido contribuir com vocês, né? A gente vai salvar para vocês poderem assistir depois. Contribuído com vocês, falando um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente acredita e do que a gente vivencia, né? Com os nossos clientes, com a nossa vida, no nosso dia a dia. Queria agradecer a todos vocês por estarem com a gente, agradecer a Camila por ter topado, né? Fui convidada Essa pela Paula aí, experiência. né? Tava quietinha no meu canto. Paula me chamou. Agradecer ao Rodrigo, né, que está aí dando uma supervisão, as minhas assistentes, cadê? A Júlia e a Laís, né, que ajudaram com a parte da tecnologia, divulgando, né, fazendo a parte de luz, maquiagem, né? Tô aqui, minhas assistentes, vai Toda salvar a maquiada live, também. né? Aqui a produção é total, Tô vendo. né? E quer deixar uma mensagem? Cabra, deixa uma mensagem para o pessoal antes da gente ir embora. É que a gente aprenda a lidar com esse negativo, né? Da mesma forma que a gente lida com o positivo. E uma sugestão, se as pessoas quiserem temas para a gente conversar também, além dessa polêmica de coronavírus, mas temas sobre análise, já que a gente está, né, essa moda de live, enfim, Agora a pode gente deixar. gostou, né? Exatamente. Como disse um cliente meu, tá moderna, hein? Tá blogueirinha. Pô, Eu eu falei, sempre agora, atendi online, então, agora nós somos blogueirinhas, o Camilo. verdade, tô blogueirinha agora. Pode deixar, se alguém quiser outro tema, a gente pensa para falar. Tá, então beijo, pessoal, obrigada. Uma boa Páscoa para vocês, né? E um ótimo renascimento para todos nós. Cadê a Júlia para me ensinar Obrigada. como sai disso agora? Beijo. Vamos sair daqui, gente. Tchau, obrigada. Tchau, Paulo.